Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais um aulão do Maratona Prova Brasil. Professor Eric Anderson, novamente aqui com vocês de língua portuguesa, trazendo aquelas dicas, aquelas orientações para você mandar bem na prova do SAEB. A gente vai falar hoje sobre os elementos de coesão e os seus efeitos de sentido. Vamos lembrar aqui o que vem a ser um elemento de coesão. O elemento de coesão é o elemento que vai fazer a junção entre as partes do texto. Sabe aqueles elementos que vão dar relação entre as partes do texto para que o texto não seja um emaranhado de palavras, um acúmulo ou um amontoado de palavras soltas? Esses elementos se dividem em algumas classes gramaticais, como conjunções, preposições, alguns advérbios, e a gente vai tratar aqui dos efeitos de sentido, o que é que ele provoca no texto, o que é que ele vem a provocar na mente do leitor. Vamos lembrar aqui de algumas conjunções. Na nossa gramática normativa, nós temos uma variedade de conjunções. E primeiro nós temos as conjunções coordenativas, adversativas, aditivas, alternativas, explicativas, conclusivas. Aquelas que você estuda na escola com o seu material de língua portuguesa. Depois nós temos mais conjunções, essas conjunções subordinativas são inúmeras, concessivas, causais, proporcionais, temporais, mas o que é mais importante é você se lembrar de que o nome da conjunção é o retrato do que ela significa. Se uma conjunção ela está trazendo ideia de tempo, ela vai ser chamada de temporal. Se uma conjunção está introduzindo uma ideia de explicação, ela vai ser chamada de explicativa. Se uma conjunção está estabelecendo uma ideia de soma, de adição, ela vai ser chamada de aditiva. E aqui nós vamos lembrar aquelas que são mais recorrentes em exames, em provas, em testes. As conjunções adversativas, esse rol aqui é um rol exemplificativo, ele não é taxativo, não são todas as conjunções, mas aqui nós temos o mas, o porém, o contudo, no entanto, que são elementos que sinalizam uma oposição. Depois nós temos as explicativas, como o pois, o porquê, o que. As conclusivas, logo, por isso, portanto. Conjunções aditivas, como e, mas também, como também, usadas para somar. Conjunções que vão indicar a causa de um fato. As ruas estão alagadas, porque choveu, a causa. Visto que choveu, são as conjunções causais. As concessivas, que vão dar aquela ideia também de oposição, como o apesar de, o embora, o ainda que. As temporais, como quando, enquanto, assim que, logo que. Mas não adianta você ficar olhando para essas palavras isoladamente. Não adianta você se deter nisto que eu vou destacar agora. Só a palavra isoladamente. É necessário que você esteja atento para o seu uso em determinado contexto. Ok? E aqui a gente vai começar falando aqui das oposições. Lembre-se, essa tabelinha aqui pode ser ampliada para você, tá? É uma tabelinha que você pode ampliar consultando uma gramática, consultando um livro de língua portuguesa. São inúmeras as conjunções, são muitas. Mas a gente vai observar que essas palavrinhas isoladamente, elas vão ganhar força, na verdade, quando a gente coloca no enunciado, no texto. A primeira relação que eu quero destacar para vocês aqui é a relação de oposição, de contraste. Mais ou menos assim. Eu quero falar de uma pessoa, eu quero destacar uma qualidade e um defeito dessa pessoa. E aí nós vamos chegar ao efeito de sentido. Veja, ela é bonita, mas é chata. E aqui eu vou ter, ela é chata, mas é bonita. Qual a diferença disso? Teoricamente não haveria diferença. Porque as duas informações estão aqui, bonita e chata. Mas de qual lado eu pus a qualidade, o conectivo, o elemento de coesão? É coesão porque ele está fazendo a junção. Ela é bonita, mas é chata, então o defeito dela aqui tem mais peso. É como se isso aqui estivesse anulando a qualidade. Ela é bonita, mas é chata. Quer dizer, a chatice derrubou a beleza dela.
porque eu coloquei a conjunção aqui. Quando eu digo ela é chata, mas é bonita, então eu reconheço o defeito, mas a qualidade supera. Então veja, o defeito superou a qualidade superou o defeito. Olha lá, o conectivo mas está indicando a oposição e dando ênfase àquilo que está sendo por ele acompanhado. Qual é a informação mais forte? Aqui está do lado do mas. Qual é a mais forte? Aqui está do lado do mas. E aí existem alguns conectivos concessivos, embora, apesar de, ainda que, mesmo que também indicam oposição. Mas veja a oposição do apesar de. Ela é bonita. Se eu disser mas é chata, então a chatice é maior do que a beleza. Quando eu digo ela é bonita apesar de chata, é como se eu estivesse atenuando, suavizando. Eu reconheço o defeito, mas o defeito não é capaz de superar a qualidade. Ela é bonita, apesar de chata. Tem o defeito. Mas olha aí o efeito de sentido. O que você quer destacar quando você fala ou escreve? Isso vai interferir na escolha que se faz do conectivo. Mas é chata, o defeito é mais forte. Apesar de chata, ou embora chata, o defeito é mais fraco. Então aqui eu tenho uma concessiva e aqui eu tenho uma adversativa, ok? Maravilha. Vamos dar uma olhada aqui nas relações de explicação e de conclusão. Estude bastante, pois a prova será difícil. Este elemento aqui é uma conjunção. Então ele é um elemento de coesão. Ele faz a conexão. Observe que eu poderia, vou até dar um exemplo aqui para você, apagar o conectivo todinho e ficar com as duas frases soltas. E eu teria aqui, ó, estude bastante, a prova será difícil. Bastaria colocar um ponto aqui. Estude bastante, a prova será difícil. As duas frases não estariam conectadas. Então eu quero colocar o elemento de coesão. O que é que eu vou observar? Eu vou observar, agora ele vai reaparecer para vocês. Eu vou observar a relação. O que está dito aqui é uma explicação para o que foi dito. Estude bastante. Aí você me pergunta, por quê? Por que eu tenho que estudar? Agora eu vou justificar. Pois ou porque a prova será difícil. Então eu vou dizer que aqui eu estou usando um conectivo explicativo. Explicar é justificar. O enunciado justifica algo que foi dito no anterior. A conclusão não é uma justificativa, a conclusão é o resultado para um determinado fato. Vamos acompanhar aqui comigo. Estudou bastante. Estudou bastante. Ok, isso aqui é um fato. Agora, olha só o resultado. O resultado não achou a prova difícil. É a consequência. Então, não posso dizer estudou bastante, pois não achou a prova difícil. Não, estudou bastante, por isso não achou a prova difícil. Então, o que está sendo utilizado aqui é um conectivo conclusivo, porque eu estou apresentando o resultado e não a justificativa. Eu não estou justificando porque ele estudou bastante. Eu estou justificando, eu estou apresentando o resultado desse fato. Por isso, a prova acabou sendo fácil para ele. E agora a gente tem uma outra situação. Estudou bastante e não achou, pois, a prova difícil. Neste caso, também é conclusivo. Aqui eu quero chamar a sua atenção para um fato curioso na língua portuguesa. Olha só. Quando a conjunção pois está no começo da segunda oração, veja que ela está no começo da segunda oração. A vírgula aqui, ó, acabou a primeira, estude bastante. Acabou a primeira oração. Pausa. Tem um verbo. Aqui é uma segunda oração, ó, será difícil. Veja, o pois está no começo da segunda oração. Consequentemente, ele está antes do verbo. Ele é conclusivo. Ele inicia a oração. Aliás, ele é explicativo, tá? Conclusivo não, explicativo. Aqui ele é explicativo, ok? Vou colocar até aqui, ó. Vou destacar aqui com a setinha. Vou puxar a canetinha azul, tá? Vou puxar aqui a canetinha azul para destacar para você
que o pois é explicativo. Aqui, ó. E eu vou destacar para você que o pois aqui é conclusivo. Olha que legal. Por quê? Quando ele é explicativo, ele vem no começo da segunda oração, antes do verbo. Quando ele é conclusivo, ele vem para o meio ou para o final. Ele não está no começo. Ó. Tá vendo? Acabou a primeira oração, pausa. Agora eu vou começar a segunda. Olha a diferença. Você está vendo que ele está entre duas vírgulas? Este está entre duas. Esse aqui só tem uma. Por que ele está entre duas? Porque ele está deslocado. Estar deslocado é sair do começo da oração e pular para outra posição. Então, ó, quando ele está antes do verbo, no começo da oração, ele é explicativo. Quando ele está no meio ou no final, olha o verbo onde está aqui. Achou. Não achou, pois. Ó, antes do verbo, explicativo. Quando ele está depois do verbo, ele fica entre vírgulas e ele é conclusivo. Entendeu? Então, quero chamar a sua atenção. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. O pois antes do verbo, explicação. O pois depois do verbo, conclusão. Anota essa e não esquece. Maravilha. Agora a gente vai dar uma olhada num exemplo de um texto cujo título é um conectivo, apesar de. Preste atenção. Quando é que a gente usa o apesar de? É quando existe uma relação a nossa gramática chama de concessão, é um tipo de oposição. Eu quero falar, por exemplo, uma coisa interessante de alguém, digo, ela é uma pessoa maravilhosa, apesar de chegar atrasada, os compromissos. Então, apesar de, né, é uma concessão, porque é algo que contraria um pouco aquilo que foi dito antes. Então, o título aqui é apesar de. E a maneira como a cronista Marta Medeiros analisa o próprio sentido do apesar de, na construção da sua narrativa, é algo bastante expressivo. Vamos dar uma lida. Não lembro quem disse que a gente gosta de uma pessoa não por causa de, mas apesar de. Gostar daquilo que é gostável é fácil. Ó, a autora criou uma palavra aqui, que a gente chama de neologismo. Ok? Muito bem. Gostar daquilo que é gostável é fácil. Gentileza, bom humor, inteligência, simpatia. Tudo isso a gente tem em estoque na hora em que conhece uma pessoa e resolve conquistá-la. Os defeitos ficam guardadinhos nos primeiros dias e só então, com a convivência, vão saindo do esconderijo e revelando-se no dia a dia. Você então descobre que ele não é apenas gentil e doce, mas também um tremendo casca-grossa quando trata os próprios funcionários. E ela não é apenas segura e determinada, mas uma chorona que passa 20 dias por mês com TPM, e que ele ronca, e que ela diz palavrão demais, e que ele é supersticioso por bobagens, e que ela enjoa na estrada, e que ele não gosta de criança, e que ela não gosta de cachorro. E agora? Agora convoquem o amor para resolver essa encrenca. Porque o amor é lindo. E o amor nos faz gostar daquilo, gostar da pessoa, independentemente daquilo que a gente considere defeito. Por isso o apesar de. Porque gostar é fácil, gostar do que todo mundo gosta. Mas você gostar da pessoa, mesmo ela tendo determinados comportamentos, atitudes, reações que são desagradáveis, aí você não gosta por causa de. Você gosta dela apesar de ela não gostar de cachorro, apesar de ela ser chata, apesar de ela se estressar, apesar de ele não gostar de criança. Quer dizer, tá o defeito, mas o amor supera. Então essa relação de oposição que está aqui. Muito interessante como a crônica foi construída apesar da observação do valor semântico dessa expressão, dessa locução prepositiva, que é um conectivo. Maravilha. Ainda falando de oposições, vamos dar uma olhada aqui numa charge. Olha aí, em tela cheia para você, diz o seguinte: o garoto está aqui, se espreguiçando preguiçosamente, né? Posto numa cadeira, e ele pensa. Olha o que ele pensa. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto.
Vamos lá dar uma olhadinha? Olha uma coisa interessante. Aqui a gente tem o emprego do mas. Tem também o emprego do i, né? Aditivo. Olha só, o que é que acontece normalmente quando a gente usa a palavra mas, sem o i? Ela vai fazer uma ligação, veja que há uma pausa aqui, a preguiça é a mãe de todos os vícios, pausa, vírgula. Vai começar outra oração. Aí quem vai ligar as orações? Por isso que é chamado de conjunção. Olha, conjunção tem a ver com conjugal. Conjugal está aqui, a aliança, o símbolo de um compromisso, chamado matrimônio, casamento. Quando as pessoas se casam, elas passam a ser cônjuges. Elas passam a ter uma vida conjugal. É exatamente o papelzinho dessa aliança aqui, ó. É o da conjunção. Ela é a aliança que une as duas orações. Uma oração do lado esquerdo, tá aqui a aliança. Tum! Ó, ligando a oração do lado esquerdo com a oração do lado direito. Tum! Fez a união. Então, ó, duas pessoas, uma vida conjugal. As duas orações, a conjunção. Beleza? Então eu tenho aqui. A conjunção mais, ela é muito usada para aquela ideia de quebrar uma expectativa. A própria charge é um gênero muito propício à quebra de expectativa. Veja, à medida que eu vou lendo o texto, as informações vão chegando à minha mente e vão gerando uma expectativa. Quando alguém diz assim, a preguiça é a mãe de todos os vícios, para. O que é que você vai pensar? A preguiça é a mãe de todos os vícios, que a preguiça é uma coisa ruim. E ser a mãe de todos os vícios é uma coisa negativa. Que eu sou contra a preguiça. É natural. Então, este enunciado aqui, até a vírgula, até chegar aqui a vírgula, ele criou uma expectativa no leitor. Se eu chegar e apagar tudo isso aqui, e eu vou fazê-lo agora, só para vocês terem uma ideia, se não existisse tudo isso aqui, você jamais pensaria, olha o que é quebra de expectativa. É algo que você jamais pensaria se o autor não tivesse escrito. Pronto. Vem agora aqui comigo. Se eu estou vendo a imagem do garoto dizendo a preguiça é a mãe de todos os vícios, eu vou completar aqui como? Então é melhor eu me levantar. Então eu vou deixar de ser preguiçoso. Então é melhor eu ir trabalhar. Então é melhor eu estudar. É melhor eu escrever. É melhor eu fazer a tarefinha de casa. Não é isso? Criou-se uma expectativa de que ele vai ser contra a preguiça. Aí o que acontece? Eu chego aqui e libero para vocês a palavra mas. Eu já sei. Opa, quando ele usou mas, lá vem o contrário. Se alguém te diz uma coisa boa e usa o mas, você diz, ih, nem adiantou. Você faz uma prova, o professor diz, ó, você estudou muito, mas... Ah, professor, não precisa nem falar o resto. Já sei que a nota foi ruim. Por causa do mas. Porque ele vai quebrar a expectativa. Então, a quebra de expectativa. Vamos lá. Mas, será que ele vai falar mal da preguiça? Olha o que é que ele diz. Uma mãe é uma mãe. E é preciso respeitá-la. Pronto. Então, ele vai continuar ali. Ele usou de um artifício aqui para justificar o apego dele à preguiça. Tá? Vamos dar uma olhada? A questão diz o seguinte, o enunciado. Vamos lá. Na charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo... Ah, interessante isso, tá? Quando ele diz efeito de humor, aí você já sabe. Quando ele falar em efeito de humor, você vai linkar com isso aqui, ó, com a quebra de expectativa, ok? Com a quebra de expectativa, aqui. Já está no enunciado aqui uma questão. Ele diz assim, emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa ao final. Exatamente. Então, a partir do mas, a expectativa vai ser quebrada e tudo que ele falou, ele me fez imaginar que falaria, ele falou o contrário. Tá? Então, a resposta aqui é a letra A. Existe uma quebra de expectativa ali, que é introduzida a partir do mas. Na letra B, ele diz o uso de conjunção aditiva que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. Não é a relação de causa e efeito. Não é o fato de uma mãe é preciso respeitá-la. O que foi que ele fez aqui? Preste atenção agora uma coisa. O que o chargista fez foi
explorar o duplo sentido da palavra mãe. Cuidado com isso, tá? É você pensar no efeito de sentido da palavra. A palavra mãe aqui, ela é pensada no sentido figurado. A preguiça é a mãe de todos os vícios. A mãe no sentido dela ser a fonte, a causa de todos os vícios. E aqui ele vai recuperar o sentido biológico da palavra mãe. Então, enquanto mãe aqui está no sentido figurado, aqui a palavra mãe está no sentido literal, que nós também chamamos de sentido denotativo. Então, esse duplo sentido da palavra mãe, ela é a mãe de todos os vícios. Mas mãe, é preciso respeitar. Mas aí é a mãe que me gerou, que me criou. Então, esse duplo sentido da palavra mãe quebra a expectativa. Mas esse duplo sentido, ele está ligado pelo conectivo mais. Então, eu não vou marcar a letra B, a resposta é a letra A, porque o enunciado está falando do efeito de humor. Então, a quebra da expectativa, o efeito de humor tem a ver com a quebra da expectativa que se inicia na palavra mais. Letra A. E não na causa. Por quê? Se a oração fosse só isso aqui, tá? Imagina que ela fosse somente isto aqui. Deixa eu colocar aqui para ficar bem fácil. Se fosse assim, ó. Pronto. Mãe é mãe. Pronto. Se não tivesse esse começo, haveria efeito de humor? Mãe, é preciso respeitá-la. Pronto. Não, isso é natural. Lógico que isso é uma lei da natureza, uma lei da sociedade. É preciso respeitar a mãe, porque mãe é mãe. Acabou? Não existe quebra de expectativa aqui. A quebra de expectativa é exatamente juntar esses dois pedaços, tá? E de maneira que exista oposição entre o que se espera e o que se diz. Ok? Vamos dar uma olhada aqui na questão de número... Então, letra A. A letra B não. Vamos dar uma olhada em outros distratores. A retomada do substantivo mãe desfaz a ambiguidade? Não. Quando ele retoma o substantivo mãe, o que é que acontece quando ele retoma o substantivo mãe? Ele faz a ambiguidade, o duplo sentido da palavra mãe. Ele não desfaz. Quando ele diz mãe de todos os vícios e mãe é a mãe dos filhos mesmo, ele cria o duplo sentido, não desfaz. Então, letra C, falsa também, tá? Vou colocar o Fzinho aqui na B e na C. Na letra D de dado, ele diz que a utilização da forma pronominal lá... Gente, ele dizer que mãe é preciso respeitá-la, isso é engraçado? Não, isso é só formal. Preciso respeitá-la. Isso não é o efeito de humor. A repetição da forma verbal é que reforça a relação de adição existente entre as orações. Mãe é mãe e é preciso respeitá-la. Isso é o efeito de humor? É apenas a repetição de um verbo, que não tem a ver com a quebra de expectativa. Então, primeira questão, alternativa A, a resposta. Vamos dar uma olhada na próxima. Olha lá, a gente tem um texto agora, vamos colocar em tela cheia para você ler aqui comigo. Tarefa. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis, e quando em muitos há não pulsado, amargo, injusto e falso por mudar, então confiar à gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Destacar aqui a palavra mas, as suas 3 ocorrências. Pronto. Bom, primeiro, professor, eu li o texto e não entendi nada. Ok, não há problema. Você vai fazer uma releitura e pensar nas estratégias que eu vou passar aqui para você. Vamos lá, vai fazer a releitura. Lembre-se de uma coisa muito simples e que muitas vezes a gente passa batido. O título do texto, tarefa. A referência do texto. Ok, tarefa. Tarefa é uma coisa que a gente tem que fazer. Tarefa aqui talvez esteja no sentido de missão. É um trabalho para mim ou para você. Qual é? Vamos lá, qual é a nossa tarefa? Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Parou aí, parou. Vem aqui comigo. Basicamente, a nossa tarefa, e está no texto para tornar o mundo mais humano, é passar por uma situação difícil e avisar aos outros.
Por isso que ele diz, morder o fruto amargo e não cuspir. Quer dizer, eu vou passar por uma situação amarga na minha vida, mas avisar aos outros quanto é amargo. Então, tudo de ruim que acontecer comigo, eu vou avisar aos outros. Aquelas experiências negativas que ocorrem na minha vida, elas servem de aprendizado para mim, para que eu possa compartilhar com outras pessoas, ajudando, por exemplo, que outras pessoas não caiam nas mesmas ciladas ou estejam mais preparadas para viver situações desafiadoras. Ok? Vamos seguir na leitura do texto? Então eu vou morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Depois, cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Puxa vida, amargo, injusto. Terceiro, sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso. Tudo de ruim que acontecer comigo, eu vou atravessar. Agora o que é mais importante? Está aqui no mas. Mas avisar aos outros. Mas avisar aos outros. Mas avisar aos outros. E se todo mundo fizer isso, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar mais preparados para as situações de amargura, injustiça e falsidade. Por quê? Porque todo ser humano que passa por uma situação de amargura, de injustiça e falsidade, se ele avisa o outro, ele está preparando as pessoas para vencerem situações sinuosas na vida. E talvez essas coisas parem de acontecer. Por isso que ele diz, dizer também que são coisas mutáveis e quando em muitos a não pulsar, do amargo, injusto e falso por mudar. Então confiar a gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais justo. Então o mundo vai ser novo e mais justo. Por quê? Porque as pessoas vão estar avisadas do esquema falso, do fruto amargo, das injustiças. Vamos dar uma olhada? E olha o articulador aqui, tá, gente? O articulador textual aqui. Mas. Vamos dar uma olhada agora. Questão em tela cheia para vocês. Na organização do poema, os empregos da conjunção mas articulam para além de sua função sintática. Então, olha lá. Vem aqui comigo. Pelo próprio painel de respostas e pelo próprio enunciado, já fica claro que o INEP, que é o responsável pelo BNI, o Banco Nacional de Itens, é o banco que tem as questões do SAEB, as questões do Enem, entre outras avaliações. Ele não está pedindo a classificação. Não é para você dizer que a conjunção é adversativa. Nessa questão, não. Ele não quer o nome da conjunção. Ele quer o efeito de sentido. O que é que ela está fazendo ali? O que é que ela provoca no texto? Vamos ler. Letra A. A ligação entre verbos semanticamente semelhantes. Letra B. A oposição entre ações aparentemente inconciliáveis. Vamos começar analisando logo essas aqui, tá? A ligação entre verbos semanticamente semelhantes. Quando ele diz além de sua função sintática. Vamos observar aqui. Quando ele diz além de sua função sintática, ligar verbos semanticamente semelhantes, o que é isso, professor? Morder, pergunto a você. Morder é parecido com avisar? Nada a ver. Então A é falso, porque ele não está ligando verbos semelhantes. Semanticamente semelhantes, lembre-se, toda vez que aparecer semanticamente, você vai lembrar de uma coisa, é o sentido. O sentido de morder parece com avisar? Não. O sentido de cumprir parece com avisar? Não. O sentido de sofrer parece com de avisar? Não. Então eles não são semanticamente semelhantes. Está descartada a letra A. Vamos colocar o Fzinho aqui de falso. B. Oposição entre ações aparentemente inconciliáveis. Elas são inconciliáveis? Morder e avisar são coisas inconciliáveis? Não, claro que não. Eu posso morder o fruto amargo e posso avisar as pessoas. Uma coisa não anula a outra. Então está errado dizer que elas são inconciliáveis. Letra C. A introdução do argumento mais forte de uma sequência. Essa é a resposta. Por quê? Porque o que é mais forte está desse lado. Mas.
É isso que vai tornar o mundo novo e mais humano. Se a gente cumprir essa tarefa. Tá vendo que dá para entender o texto? É ler com cuidado, com paciência, olhando as pistas, revendo o título. O título não está à toa, revendo a fonte. Letra D, o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório. Não, o mais não indica causa, nunca vai ser usado para indicar causa. A intensidade dos problemas, não, porque ele não está dizendo intensidade, aí seria o mais com I, né? Esses problemas são mais complexos, enfim. Mas não é a questão aí, não é a ideia de intensidade. É dizer que, na verdade, o argumento mais forte, a ideia mais forte está sempre desse lado aqui. Avisar aos outros, avisar aos outros, avisar aos outros. Então, a gente tem aqui, pessoal, a resposta à letra C de casa. Vamos dar uma olhada em mais uma? Aqui a gente tem um trecho da música de Chico Buarque, A Atriz. Vamos lá, ele diz assim: naturalmente ela sorria, mas não me dava trela. Trocava roupa na minha frente e ia bailar sem mais aquela. Escolhia qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz, dançava colada em novos pares, com o pé atrás, com o pé afim. Surgiram outras, naturalmente, sem nem olhar a minha cara. Tomavam banho na minha frente para sair com outro cara. Porém, nunca me importei com tais amantes. Com tantos filmes na minha mente, é natural que toda atriz, presentemente, represente em mim. O enunciado da questão nos diz o seguinte: na canção, Chico Buarque trabalha uma determinada função da linguagem para marcar a subjetividade do eu lírico. Opa, para aí. Professor, explica pra gente aqui, calma. Subjetividade do eu lírico é a presença do eu no texto. Isso fica muito claro quando a gente olha para os verbos e pronomes. Eu, mim, faço, quero, olho. E aí ele diz assim: ante as atrizes que ele admira. A intensidade dessa admiração está marcada em... Pronto, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui. Quando ele fala em intensidade e subjetividade. Vamos destacar isso aqui para você. Quando ele fala em intensidade e subjetividade, será que na letra A, naturalmente, ela sorria, mas não me dava trela? Aqui só existe a subjetividade do me, mas não existe intensidade. Intensidade, eu vou pensar numa escala, que é para mais ou para menos. Então, muito, bastante, excessivamente. Quando você diz que está extremamente preocupado, você está intensificando, isso é intensidade. Hoje eu estou menos preocupado, você também está, é a intensidade baixa. Bom, a letra A não existe intensidade, só tem naturalmente a modo. Não é intensidade. Aí aqui a gente já está vendo aqui algumas classes de palavras operando esses efeitos, né? Tomavam banho na minha frente para sair com outro cara. Não tem nada aqui. Nem tem subjetividade, nem intensidade. Surgiram outras, naturalmente, sem olhar a minha cara. Só tenho minha. Ou seja, aqui eu só tenho a subjetividade. Falso. Escolhia qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz. Aqui eu também só tenho a subjetividade. Agora, ele falou intensidade. Intensidade vai aparecer aqui. Vamos lá. Olha o que ele diz na letra E. Ele diz o seguinte: é natural que toda atriz presentemente represente muito intensidade. Para mim, a subjetividade. Então, ó, resposta letra E. Muito, advérbio de intensidade dessa admiração, e o me, o pronome pessoal do caso oblíquo, tônico, de primeira pessoa. Então, subjetividade tem a ver com o eu, tá? E a intensidade, que muitas vezes é marcada pelos advérbios. Muito, bastante, demais. Então, resposta dessa questão, letra E. Vamos dar uma olhada em mais um texto aqui para a gente avançar. Slow Food. A favor da alimentação com prazer e da responsabilidade socioambiental, o Slow Food é um movimento que vai contra o ritmo acelerado de vida da maioria das pessoas hoje. O ritmo fast food, que valoriza a rapidez e não a qualidade. Traduzido na alimentação, o fast food está nos produtos artificiais que, apesar de práticos, são péssimos à saúde. Muito processados e muito distantes da sua natureza, como os lanches cheios de gordura, os salgadinhos e biscoitos convencionais, etc, etc. Agora,
Vamos deixar de lado fast food e entender melhor o slow food. Segundo esse movimento, o alimento deve ser bom, tão gostoso que merece ser saboreado com calma, fazendo cada refeição a pausa especial do dia. Limpo, bom à saúde do consumidor e dos produtores, sem prejudicar o meio ambiente nem os animais. Justo, produzindo com transparência e honestidade social, de preferência de produtores locais. Deu para ver que o slow food traz muita coisa interessante para o nosso dia a dia. Ele resgata valores tão importantes, mas que muitas vezes passam despercebidos. Não é à toa que ele já está contagiando o mundo todo. Olha só, preste atenção aqui nesta palavrinha, tá? Que eu vou destacar, a palavra agora. Algumas palavras funcionam como marcadores textuais atuando na organização do texto, fazendo-os progredir. Ó, isso aqui é mais ou menos o conceito de coesão, né? Marcadores aí que atuam na organização do texto. No segundo parágrafo desse texto, o marcador agora, preste atenção a esse comentário. A palavra agora, originariamente, ela é um advérbio de tempo. Estude agora. Eu vou deitar agora. Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora para mudar a minha vida. Então agora aí é tempo, é neste momento. Ok. Mas a língua portuguesa tem uma propriedade fantástica de que as línguas naturais normalmente têm essa propriedade que as palavras podem significar várias coisas. Então, enquanto a palavra agora, ela ali na caixinha do dicionário, ela é um advérbio de tempo. Quando a gente põe essa palavra em ação no dia a dia, nem sempre ela vai indicar tempo. Pois é. Quer um exemplo? Você vai falar de duas pessoas, de duas irmãs. Você diz, olha, Maria é bem calma, bem tranquila. Agora a irmã, esse agora, quando você diz agora a irmã, não é o agora de tempo, de momento. É o agora de oposição. Você quer dizer, Maria é bem calminha, é tranquila, mas a irmã, você está mudando o foco. É mais ou menos isso que aconteceu no texto. Perceba que ele vinha falando do fast food. Fast de rápido. E o que é que vai acontecer? Ele vai deixar o fast de lado para falar do slow, que é o devagar, lento. Fast food é comida rápida, ultraprocessada, nem sempre saudável, de pouca qualidade nutricional. Agora o slow food, aí vem as qualidades. Bom, limpo, justo. Foi o que aconteceu aqui. Ele estava falando de um aspecto e agora ele vai falar do contrário. Então ele vai mudar o foco, vai trazer algo novo para o texto. Agora vamos deixar de lado, fecha, entender melhor o slow. Vamos ver se a gente consegue fazer a questão agora com tranquilidade? Ele diz assim, o marcador agora, tá? Ele está chamando de marcador, é um elemento coesivo. Ele define o momento em que se realiza o fato descrito na frase? Ele é um advérbio de tempo? Agora é porque está acontecendo naquele momento? Nesse momento? Não. Não é advérbio de tempo. Falso. B. Sinaliza a mudança de foco no tema que se vinha discutindo? Fast food. Agora, o slow food. Letra B. Chegamos à resposta. Letra C. Promove uma comparação que se dá entre dois elementos do texto. O agora está comparando? Não. Elementos comparativos são como em São Paulo não chove como em Manaus. Comparação. Assim como, tal qual, mais do que, menos do que, são elementos comparativos. O agora não é comparativo. Indica uma oposição que se verifica entre o trecho anterior e o seguinte. Cuidado, tá? Não é a letra D. Na verdade, a oposição mesmo vai ser marcada pelo lento, pelo rápido, certo? E o lento. Aqui, o rápido e o lento aqui dentro do enunciado. Ok? Então, esse agora aqui é mais ou menos assim. Mudando de foco. Não é a letra D. Então, letra C falsa, letra D falsa. Delimita o resultado de uma ação
que foi apresentada no trecho anterior. Não tem nada a ver com delimita. Delimitar é restringir. Geralmente quem faz isso são os pronomes relativos nas chamadas orações adjetivas, restritivas e alguns adjetivos também. Vou dar um exemplo aqui. Os alunos que estudaram muito tiraram 10. Então, tiraram 10 os alunos que estudaram muito. Que estudaram muito, eu estou restringindo. Os quais estudaram muito, é um grupo menor. Os alunos que estudaram muito, isso é uma restrição. É um pronome relativo introduzindo uma oração adjetiva restritiva, mas não é o caso do agora, ele não tem essa função de estabelecer o quê? A restrição, tá? Então a gente chega aí à questão de número 4, ao gabarito dela, resposta à letra B de bola, e as demais, A, C, D e E, são os seus distratores. É isso, chegamos ao final deste nosso aulão do Maratona A Prova Brasil. Obrigado a você pela companhia, um abraço e até o próximo.